Faculdade Finassi apresenta Finamente, um podcast sobre educação e mercado de trabalho. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Finamente, o podcast da Faculdade Finassi. Você já me conhece, eu sou a Rafa Ferraz. Aqui a gente fala sobre conhecimento, educação, mercado de trabalho para você que é estudante, para você que está fazendo transição de carreira ou simplesmente é um curioso e entende que conhecimento nunca é demais. Sempre ao meu lado, Thiago Matheus. Oi, Ti. Tudo bem, Rafa? Tudo Oi bem? para você que nos assiste no YouTube, você que nos ouve no Spotify, nas diversas plataformas de streaming. Aliás, curta, compartilhe, siga a gente e passe essa mensagem positiva aqui do Finamente para o maior número possível de pessoas, para todo mundo ficar ciente do que acontece aqui no nosso podcast. E aqui, Rafa, também, a gente acredita que com estudo, educação, amor, né, pelo aprendizado, as pessoas adquirem ferramentas para alcançar aí o sucesso profissional. Isso tem tudo a ver com o que falaremos hoje. O convidado de hoje é um dos maiores nomes do país, Rafa, quando o assunto é liderança, motivação e desenvolvimento pessoal. Ele é escritor, palestrante, mentor para empresas e pessoas que estão em busca de meta e foco. Fiquei sabendo que ele tem 22 graduações e com certeza a gente vai conversar aqui sobre muita coisa, muito assunto. Eu acho que vai ser uma conversa bastante inspiradora. Com certeza. Estamos falando de César Romão, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, César. Muito obrigado pelo convite. Eu que já sou fã da Finassi, já conheço, né? Tenho um carinho muito grande lá pelos fundadores. Prazer estar aqui. Muito obrigada. Prazer é nosso. Olha, eu já estou ansiosa de tudo que a gente quer falar. O papo vai ser bom. Eu posso começar não pelo começo que estava aqui, Thiago? Começar pelo fim. Porque eu acabei de saber que César fez 22 graduações, né? A gente vai falar muito agora de desenvolvimento pessoal, que você trabalha, suas palestras. Mas como é que você chegou até aqui? Quais foram essas formações que foram importantes para você chegar até aqui? Você sabia que seria que você queria chegar nesse lugar? Como é que foi isso? Bem, primeiro eu nasci em 24 de maio, né? Então eu sou geminiano. Geminiano não consegue ficar sem fazer nada, ele precisa estar fazendo, né? Quando a minha primeira formação acadêmica foi em Direito, pela Universidade Mackenzie. Tá. E eu me formei muito cedo e depois segui, nunca mais parei. Tanto que agora, em dezembro, eu termino uma pós-graduação em neurociência pelo Mackenzie, quer dizer, vai mais uma. E já tem mais outra programada para o ano que vem. Você não cansa de estudar, nunca parei né? de estudar. E sempre foi uma coisa que eu achava necessária, pelo menos para mim, né? Porque eu gostaria de ser escritor na época, já era a minha meta, eu já escrevia e eu achava que... Jornalismo? Jornalismo também. O meu jornalismo, ele veio pelo lado profissional. Então, eu sou jornalista profissional, não de diploma. Tá. Né? Eu consegui meu MTB comprovando 30 anos de experiência em colunismo. Hoje são mais de 100 jornais que eu escrevo. De verdade, até perdi um pouco a conta, porque as pessoas replicam, né, os artigos. Então, a gente não tenho mais muito controle disso. Mas o estudo, ele sempre fez parte da minha vida. Outro dia, eu fazia uma palestra numa faculdade, um garoto abriu o meu site lá no telefone, né? E falou assim, agora é minha vez da pergunta, posso fazer uma pergunta? Pode. Ele falou, eu estava abrindo aqui e não estava acreditando no que eu estava vendo, né? Achei que era um escrito qualquer aí. Mas aí a gente clica no nome da universidade e aparece o seu diploma. Me diga uma coisa, o que o senhor usou para estudar tanto e ter tanta formação acadêmica? O senhor deve ter sofrido muito com isso, né? Para estudar tanto, para ser aprovado, para tirar esses diplomas. Sofrido, ele achou que seria uma coisa cansativa. Porque hoje, na cabeça dele, né, segundo ele, né, falou, hoje está fácil, a gente tem o Google, a gente tem o site GPT. É verdade. A gente tem... Explica para mim aqui, para nós aqui na faculdade, o que o senhor usou para estudar tanto? Aí eu falei para ele, o cérebro, jovem. E olha, funciona, hein? Funciona. Se você usar, você vai ver que ele funciona. Né? Então... Essas escolhas de graduação,
uma te levava a outra, ou você fazia questão de fazer graduações que elas não se correlacionavam? Então, eu fui aluno do pai da administração, Peter Drucker. Me considero aluno porque a primeira vez que ele veio para o Brasil, eu quase vendi um carro para poder assisti-lo, né? Quase vendi, não, eu praticamente vendi um carro, porque era uma coisa muito cara você trazer uma pessoa como ele. E eu me lembro de uma parte da aula dele que ele dizia assim, naquela época ele tinha acho que 75 anos, né? Aí ele dizia que todo ano ele fazia alguma coisa nova, aleatória à profissão dele. Eu amei aquilo. Aí daquele dia em diante, eu falei, todo ano eu vou fazer alguma coisa aleatória à minha profissão. E aí, o que foi essa coisa aleatória, né? Foram as formações acadêmicas. E você acredita, César, que essas diversas formações acadêmicas, de uma certa maneira, foi o seu desenvolvimento pessoal? Você já lidava com essa ideia lá atrás? Ou as formações acabaram te ajudando ao desenvolvimento que você nem sabia que estava fazendo? Isso acontece, porque eu não tinha ideia que elas seriam tão úteis na carreira que estava pela minha frente. A minha carreira de palestrante e de consultor, ela aconteceu, não é uma coisa que eu programei. Eu escrevi um primeiro livro, foi um tremendo fracasso na década de 90. É sério? Só a minha mãe leu. É importante a gente falar isso, né? A gente tem medo do fracasso, né? Aqui no Brasil não se fala, né? Só se fala de sucesso. Exato. Aí escrevi um segundo livro. E só tem sucesso quem tenta, né? E para tentar você precisa se permitir fracassar também. Precisa. Esse segundo foi melhor. Aí eu tive 2 leitores, a minha mãe e o meu pai. Aí eu escrevi um terceiro livro. Esse terceiro livro, o meu editor me chamou, falou, César Romão, tem uma proposta para você. E eu fui receber a proposta. Fui até a Avenida São João, na loja Garbo, lá comprar meu primeiro terno, porque, poxa, eu sonhava ser escritor, né? Eu ia receber uma proposta, né? do meu terceiro livro, né? Que era sobre? Saindo. Eu comecei escrevendo poemas, 3 livros de poemas, e descobri rápido que no Brasil todo poeta é imortal porque não tem onde cair morto, né? Impressionante o país. Tô rindo de nervoso. O país não dá espaço para isso. E aí, quando eu cheguei com o meu editor, ele olhou e me disse, Romão, aqui estão os seus 3.000 livros. Ninguém quis. Eu vou vender para você a peso de papel. Aí eu comprei os 3.000 livros, levei para minha casa, coloquei lá no meu escritório, e os amigos iam em casa e diziam assim, Romão, pô, rapaz, esquece essa carreira de escritor. Você é ruim, meu, olha só. Escreveu 2 que já foram um fracasso. Escreveu esse aqui, você comprou, você coloca aqui na sua biblioteca e você fica olhando para os livros aqui, ninguém quer isso aí, né? Mas todo amigo que ia em casa falava isso. Aí um dia um amigo entrou, eu falei, se esse falar, eu vou ter que responder, né? Porque eu já não aguento mais ouvir isso, que eu tenho que abandonar a carreira de escritor, né? E esse amigo falou, quando ele falou, igualzinho aos outros, né? Eu disse a ele, eu não sou um fracasso, eu sou um sucesso. Eu sou o único escritor em todo o mundo que tem 3.000 livros em sua biblioteca escritos por ele mesmo. Ninguém tem isso, né? E aí eu escrevo um 4º livro, chamado A Semente de Deus. E posso fazer uma pausa aqui para entender o que muitas pessoas nesse momento parariam? Acreditariam que estariam fracassando e exatamente o que seus amigos falaram. O que te motivou a continuar? Rafa, eu não diria muitos, eu diria todos. A maioria das pessoas provavelmente já teria... Era a minha vontade. Eu senti um chamado dentro do mundo da literatura. Era uma voz, sabe, que dizia, você tem que continuar, você tem que continuar. E aí eu continuei, escrevi um 4º livro. Esse 4º livro recebeu 21 negativas das editoras. Nessa época eu era muito fã de Og Mandino. Og Mandino é o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Uau! E eu tinha uma amiga, Maria José, tenho ainda, queridíssima amiga Maria José Tobal Marciano. Ela falou assim, pô, você é tão fã do Og Mandino, vamos passar esse livro para o inglês, vamos mandar para ele. Eu falei, você tá louca que vai ler um manuscrito meu? Ela falou, vamos tentar? E aí foi feito. Uns 6 meses depois, eu recebo uma carta na minha casa. Naquela época era carta ainda, né? Pessoal, vocês sabem o que é carta? Vai lá, pesquisa escreve. aí.
olha o envelope assim, o envelope tinha um selo do Og. Eu falei, não estou acreditando, levei meia hora para abrir, né? Aí quando eu abri o envelope, ele disse o seguinte: eu gostaria de ter escrito este livro. Já que eu não escrevi, eu vou fazer uma carta de recomendação para você, para o meu editor aí no Brasil. Aí você infartou, caiu duro, acabou. O editor dele era o Alfredo Machado, fundador da Record, né? Na época, a maior editora que nós tínhamos na América Latina. Aí eu corri, peguei a carta, levei para o seu Alfredo Machado, né? E é interessante porque eu levei a carta do Og e levei a carta da editora dele negando o livro, dizendo que era um livro inócuo, não faria sucesso, né? E aí ele falou assim, você conheceu o Og? Eu falei, agora eu vou conhecer, né? Provavelmente depois disso a gente vai se tornar... E nos tornamos amigos, ele foi meu professor em muitas coisas. E aí o Alfredo Machado, na época, viu a carta do Og Mandino e falou, e essa outra aí o que é? Eu falei, essa aqui é a negativa da sua editora, eu preciso lhe mostrar, porque de repente não é porque o Og Mandino falou que o senhor vai editar. Aí ele pegou a outra carta e falou, vem aqui comigo. Aí entramos numa sala cheia de mesa, né? Ele falou, quem é fulano de tal? Aí levantou o cidadão lá, né? Vem cá. Essa assinatura é sua? É, sim, senhor. Por que o senhor negou esse livro? Ah, eu me lembro desse original. Fraquíssimo, um livro sem expressão nenhuma, uma obra comum demais. Ele falou, pois bem, o senhor está demitido. Aí ele deu o recado, falou, olha, a partir de hoje eu quero justificativas das negativas que vocês derem para manuscritos aqui, para material que chegar. Sem justificativa ninguém reprova nada. E que sejam boas. E é tão pessoal também, né? E aí ele me levou, falou, olha, Ramon, acabei de comprar uma máquina chamada Cameron. Essa máquina é maravilhosa, entrava o rolo de papel de um lado, o livro saía empacotado do outro. É assim hoje, né? E a Semente de Deus foi publicada. Desde o dia que saiu, nunca mais parou de vender. Tornou-se um dos maiores fenômenos editoriais do mundo. Abriu a minha carreira lá fora, são 51 países hoje, sucesso em todos esses países. Então, seu primeiro né? sucesso foi como escritor? Foi como escritor. E países como Itália, Rússia, Alemanha, países muito difíceis de entrar. Né? E, de repente, hoje, por exemplo, você pega a Rússia, tem 12 livros lá, Itália, 14, e assim vai. Você já está no 20º o quê? Esse aqui é o 25º. Quem está ouvindo não vai... Qual câmera que eu mostro aqui o livro? Essa aqui? Ó, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Acabou de sair? 2025? Exatamente, esse é novinho, é recente. Já estou preparando o outro para o ano que vem. E a carreira de palestrante, ela veio por causa do livro, porque o livro fez tanto sucesso, ficou na lista de mais vendidos muitos anos, inclusive os jornalistas me ligavam e falavam, Romão, vou tirar seu livro da lista, porque só tem 10 lugares, cara, você já está aqui há anos. Preciso dar espaço para outras pessoas. Eu falei, não, você tem razão, é verdade, né? Só 10 lugarzinhos, né? E aí o que aconteceu? As pessoas ligavam no meu escritório e diziam assim, Romão, você só escreve ou fala? Eu falei, não, eu falo, estou falando com você. Ele falou, não. Muito boa essa pergunta. Você não quer vir aqui fazer uma palestra sobre o seu livro? Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí eu falei, não, tá bom, eu vou. E aí começaram a me convidar para fazer palestras sobre o livro, rodei o Brasil inteiro. Até que um dia um cidadão falou assim para mim, o senhor pode assinar aqui? Eu falei, posso, assinei. Eu falei, que é isso? Ele falou, não, é seu direito de imagem aqui e tal. Eu falei, tá bom. Olha, guarde esse envelope na sua pasta. Eu guardei o envelope. Um mês depois ele me telefona e fala assim, senhor Romão, o senhor não depositou o cheque? Aí eu falei, que cheque? Ele falou, então, dentro daquele envelope tem uma cópia do seu direito de imagem e um cheque do seu cachê. Olha só. Da palestra que o senhor fez. Eu falei, não, mas não precisava. Doa para alguma casa de entidade. Ele falou assim, não, o senhor tem que descontar. Se o senhor não descontar esse cheque, eu vou ser demitido. Né? Porque está em aberto isso aqui, a gerência não aceita isso. Eu fiz uma palestra junto com o Joemir Betti na época. Sim. Né? Ele falou, você ganhou um cachê igual ao do Joemir Betti. Aí você falou, que isso? Eu falei, cachê, eu nem sabia muito bem o que era isso. Né? Quando eu abri o envelope e vi o valor do cheque... Caiu para trás de novo. Liguei de novo para ele. Falei, olha, só esquece, não precisa ser tudo isso. Ele falou, não, é o que o mercado paga.
E aí eu me organizei. Aí você entendeu que isso era um outro caminho também. Entendi que era um outro caminho. Sim. Através desse momento. Agora, Romão, o seu desenvolvimento pessoal aconteceu, a sua história seguiu adiante e você resumiu um pouquinho dela pra gente. Porque você manteve a sua meta, o seu foco, é mais ou menos isso? O meu desejo, eu acho que é mais do que meta e foco. O seu compromisso de existência. Eu acho que eu tinha um compromisso de existência em escrever e falar. Porque hoje praticamente transformo vidas aí em muitos países, no meu principalmente, que eu adoro. Quando eu realizo o evento, eles são sempre lotados. Sábado agora teve um evento, uma semana, tinham 700 pessoas. E o retorno que você tem das pessoas, de inspiração... É muito. É muito, né? Muito, é transformador. É transformador. E eu também não imaginava eu não diria poder, né? Mas essa mensagem que eu tenho poderia fazer essas transformações todas, né? Então as palestras são sempre lotadas, são públicos imensos. Mas você acredita que para a gente transformar alguém e sermos considerados pessoas inspiradoras, você estuda muito, e você acabou de dizer que você tem um compromisso com a palavra que você usou. Com a minha existência. Com a sua existência. E eu digo que, talvez para mim, eu tenha dito que é aquele talento, ou aquilo que a gente tem dentro da gente tão forte que a gente precisa entregar para o mundo. Enfim, você falou isso e me veio desse jeito. Mas, independente de estudar muito, parece que é uma missão. Porque transformar pessoas e inspirar pessoas, eu não sei se só basta estudar. Eu acho que é o jeito como você pensa, que óbvio que é influenciado pelos seus estudos, mas não tem algo que é além disso, que não é qualquer um que poderia estudar? Não parece que é uma coisa de missão, que não tem muita explicação, talvez? A voz que eu ouvia no início da carreira, ela fala comigo ainda hoje, né? É o que eu imagino. Então, eu sinto que... Eu não diria que é uma missão, porque seria vilipêndio, seria algo muito pretensioso dizer que é uma missão, que eu tenho essa missão, né? Tem tanta gente bacana aí para Deus dar missões maravilhosas, mas eu diria que eu assumi esse compromisso, né? Eu transformei a minha vida através dos meus pensamentos, daquilo que eu faço, e eu acho que isso também pode fazê-lo pelas pessoas. Uhum. E você acha que esses seus pensamentos, a maneira de ver e pensar a vida, tem a ver com tudo que você estudou? Acabou servindo, porque, veja, quando você sobe num palco hoje, é como um ator entrar num filme. Né? Ele tem que ter conhecimento, né? Você tem que aprender. Eu agora estou terminando aí uma pós-graduação de neurociência justamente para entender mais ainda sobre aquilo que eu faço. Embora tenha outras, né, que me auxiliam muito. Nós temos hoje no Brasil, eu sempre digo isso às pessoas, as pessoas têm dois tipos de sonho. Sonho grande, que é o dele, e o sonho grandioso, que é o que transforma o espaço de vida que ele ocupa. As pessoas hoje só têm sonho grande. O sonho grandioso seria do coletivo? Exatamente. Então, veja que interessante, Rafa, o meu sonho de escrever... Eu não sonhei ser palestrante, isso aconteceu. Eu fui empurrado para isso. Mas eu sonhava em escrever. Como o meu sonho era grandioso, o universo me deu ferramentas não só para escrever, mas também para falar. E influenciar pessoas. Exatamente. Se você não tem um sonho grandioso, ele não anda. Fica só no seu mundinho ali, no seu quadradinho, dentro da sua casa, do seu pequeno universo. Você não muda o seu entorno. Você não muda. Então, se você quiser realmente... Às vezes a pessoa pode se perguntar, mas eu faço e não realizo. Comece a se perguntar se o seu sonho é grandioso, se ele vai transformar o universo à sua volta. Muito bem. Muito bem. Mas o Thiago falou... Vou misturar aqui algumas coisas. A gente está falando de desenvolvimento pessoal, meta, foco. Queria que você falasse um pouco da importância, sim, da gente ter... A gente está falando com estudantes aqui, pessoas que estão começando uma carreira... professores também, ou fazendo transição de carreira, a importância hoje em dia a gente tem a área técnica, então eu vou estudar uma graduação, mas o que a gente vê muitas vezes são pessoas tecnicamente qualificadas, mas com pouco desenvolvimento pessoal, ou pessoas que não sabem se organizar, ter meta, foco. Fala um pouquinho pra gente como é que essas coisas se entrelaçam, a importância do desenvolvimento pessoal
não só para a sua vida pessoal, mas para a sua vida profissional? Olha, nós estamos num momento, na minha opinião, muito difícil hoje. Falo muito para jovem e, por incrível que pareça, quando eu faço pergunta, a maioria deles quer ser influencer, estando numa faculdade. Né? Porque está pensando em dinheiro, né? Talvez. Será? Porque Fácil, eu vejo influencer sendo preso todo dia. Né? Você não vê professor sendo preso. É verdade. Você vê professor sendo preso? Não. Então, mas influencer tem aí, até eu nem sei direito o que é isso até hoje. Outro dia uma jornalista foi na minha casa fazer uma entrevista, ela falou assim para mim, bem, vamos começar a entrevista, vamos receber aqui o influencer César Romão. Ela falou influencer. Eu falei, querida, vamos tomar o café aqui que tá legal, tá? Vamos encerrar essa entrevista aqui que é melhor. Não acredito. Ela falou, o senhor se ofendeu? Ser influencer era uma coisa importante. Eu falei, eu não sei nem o que é isso. Entendeu? Eu sou professor. Mas então eu vou... Não, acabou a entrevista. Né? Falou, por quê? Eu falei, porque você não tem formação, jornalismo. Embora você esteja num veículo de comunicação nacional, a sua formação não permite você realizar uma entrevista como se deve. Ela foi embora, o editor me ligou, falou, poxa, Romão. Eu falei, poxa, você é editor de um veículo de comunicação desse e está pegando pessoas despreparadas. Prepare as pessoas. Se a pessoa chegar despreparada aí, prepare. Você tem condição para isso. Daqui 3 meses, se ela voltar para fazer a entrevista, você concede? Eu falei, só ela não abrir a entrevista dizendo que eu sou influencer. Então, o que eu sinto hoje? Eu sinto que as pessoas estão fazendo faculdades, universidades, entrando no mundo acadêmico sem acreditar no mundo acadêmico. Do jeito que vai, daqui a pouco nós não vamos ter bons médicos, já temos esse problema, bons advogados. Né? Outro dia um rapaz falou assim para mim, mas hoje a gente aprende tudo sobre medicina no YouTube. Falei, você tem razão, é verdade. Eu vou fazer o seguinte, você tem um problema no seu cérebro, tá? E eu posso te operar. Eu vou indicar você para um cara que eu vi no YouTube. Você vai entregar o seu cérebro para um médico do YouTube, né? E outras coisas mais, né? Fator de filhos, por exemplo. Tem gente educando o filho com profissionais, entre aspas, né? de YouTube. Quer dizer, não é possível isso. Então, ser um profissional acadêmico é muito importante, porque o seu diploma, a sua passagem por uma faculdade, por uma universidade, ela vai te dar aquilo que você precisa. Agora, você precisa se apaixonar pela sua profissão. 60% dos jovens que frequentam o mundo acadêmico hoje não irão atuar na profissão que estão estudando. Porque fizeram uma escolha por dinheiro? Meu pai pediu, eu tinha que entrar numa faculdade, Sim. Não vejo a hora que isso acaba. Então, esses profissionais, realmente, o mundo vai tratá-los da mesma maneira. E aí, Romão, a gente está falando muito da mão de obra desqualificada, né? E eu pego esse gancho porque você faz muitas palestras, as empresas te convidam, né, para palestrar para os seus funcionários. Esse talvez seja um dos maiores medos do pessoal do mundo corporativo, das empresas, cada vez mais observarem uma dificuldade no mercado com mão de obra desqualificada. Você percebe isso também? Olha, a gente pode falar desse momento atual, por exemplo. Eu vejo muita empresa demitindo porque substituiu por inteligência artificial. Né? E eu sempre digo aos empresários o seguinte, mas por que você vai demitir? Por que você não monta um outro negócio com esses profissionais? Você já tem pessoas qualificadas, você já investiu nessas pessoas. Monte um outro negócio, faça uma expansão do seu negócio para você usar essas pessoas. Não, mas agora a inteligência artificial, olha, a inteligência artificial não é nem tão inteligente, nem tão artificial. Ela não é inteligente porque, por exemplo, eu perguntei para ela hoje onde é que eu ia dar a entrevista. Ela falou, eu não sei. Né? Agora, depois que for ao ar e tudo isso, talvez ela vai saber, né? Onde eu fui, mas não naquele momento. Eu perguntei para a Alexia hoje de manhã se ela podia salvar minha alma. Ela falou que não tem a mínima ideia do que eu estava falando. Né? A inteligência artificial hoje, pouca gente sabe disso, mas ela traz com ela uma escuridão imensa. Por exemplo, ela é alimentada por rotuladores. Esses rotuladores recebem um computador, ficam num galpão ganhando centos de dólar, sem comida, sem água, morrem lá doentes em países
pobres, como países muito carentes, estados muito carentes da Índia, Nairobi. Nairobi é o lugar que tem mais rotuladores, e ninguém sabe disso. É uma escravidão humana. É tão grande quanto a maior vergonha que nós já tivemos nesse planeta, que foi a escravidão dos séculos passados. Então, ela vem criando movimentos que ninguém imagina. Uma pergunta que você faz ao site GPT, por exemplo, os provedores dele consomem 500 ml de água. É verdade. Energia. Os provedores da inteligência artificial hoje consomem, em média, 22% da energia hoje. 22% da energia do planeta hoje você abastece os grandes países da Europa. E eu não sei se nós devemos sempre estar perguntando tudo para eles, porque todas as respostas dela são respostas que nós já construímos. Nós construímos essas respostas. Está se retroalimentando. Recente agora, numa viagem, os cientistas estão fazendo artigos científicos com a inteligência artificial. Os Estados Unidos proibiu, o cientista vai ser preso se ele fizer isso. Bom, o que você acha? Está certo. Porque a grande criação sempre veio do ser humano. E você ainda acredita que, assim, te ouvindo falar, eu imagino que você aposta que a inteligência artificial ela vai ser uma grande ferramenta, mas que a capacidade humana nunca será substituída. Ela é uma ferramenta importante para esse século. Como foi com a chegada do computador, Exato. A chegada do iPhone, a chegada da Apple. Mas olha só, nós saímos da condição de hominídeos para neandertais e até hoje por causa do desenvolvimento do nosso cognitivo. O nosso cognitivo é poderosíssimo, nós nunca podemos parar de desenvolvê-lo. A gente usa muito pouco, pelo que eu sei. Quase nada hoje, com a inteligência artificial, então... Pois cada vez a gente está desenvolvendo menos. Você está desenvolvendo uma sociedade sem opinião, alienada, porque as pessoas hoje, até para dar uma opinião, perguntam para a inteligência artificial o que ela acha, né? Ele vai perdendo a opinião dele. Você está criando uma geração de jovens que se veste igual, fala igual, anda igual, vão nos mesmos lugares e querem transformar o mundo. Você está criando uma geração de jovens hoje, nem trabalha, nem estuda e nem faz nada, e não sai de casa. Então, o futuro nosso é muito complicado. Nós ainda somos mantidos no nosso Brasil por causa da geração baby boomer, da geração cognitivo super. Então, televisão, nós estamos aqui na rádio, né? Nova rádio deste século. Exatamente. Quer dizer, a rádio foi criada pela geração baby boomer. Gente, vocês que sabem, a gente estava falando sobre isso. Podcast, quando o podcast surgiu, a gente já falou, mas isso já existe, rádio, né? Só vocês saberem, isso não é uma grande novidade, né? A rádio já está aí. Aliás, se tudo não funcionar... E não acabou, disseram que o rádio ia acabar, se o mundo acabar hoje, nada mais funcionar, a única coisa que vai funcionar é o rádio. E o rádio funciona até se você colocar ali e alimentar com dínamo, tá certo? Ele emite as ondas. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque da minha geração para trás, a gente deixou legados. Essa geração beta, alfa, não vão deixar legados. Outro dia um jovem falou, mas eu vou deixar aplicativo. Eu falei, quanto tempo vai durar seu aplicativo? Ele vai durar tanto quanto, por exemplo, um hospital sírio-libanês, quanto um Einstein, quanto uma universidade Mackenzie ou uma universidade de Harvard, sei lá. Ele vai ser substituído por outra tecnologia. Né? Nós temos como desafio ensinar as próximas gerações a deixarem legados. Legado de carro elétrico não é legado. O carro elétrico, em 1918, a gente já tinha carro elétrico com 50 baterias, quer dizer, não deu certo. Aliás, a Ford lançou a semana passada um perfume com aroma de combustão. Ah, mentira. E ela está dando de presente para todo usuário de carro elétrico. Porque... Vai sentir saudade. Vai sentir saudade. Sou eu ou você? Tanto faz. Para o ímpar. Ô, Romão, não, mas brincadeiras à parte, você estava falando de novas gerações, né? Que não se movimentam, a gente não sabe o que vai ser do futuro e tudo mais. E você fala muito, né, nas suas redes sociais, eu acompanho, que o universo é vibração e movimento. Explica um pouco pra gente, por favor. Então, eu acredito muito nisso. Eu estudei muito isso e confio nisso.
né? O universo ele é vibrátil. Se você pegar o seu cérebro e conseguir rosquear uma lâmpada de 6 volts, ela acende de tanta vibração e eletricidade que nós temos, que a eletricidade também é uma vibração. Ou seja, você não está falando de algo que você acredita, você está falando algo de algo que pode ser provado. É uma realidade. Então, tudo é vibração. O nosso campo vibracional é muito forte. Estamos todos conectados. Exatamente. Quando é que eu imaginava, por exemplo, como admirador da FINASSE, dos fundadores, da família, aí, um dia estou aqui. Né? O universo, ele vibra. Tem uma teoria que eu gosto muito, qualquer pessoa pode estudá-la hoje. Na época não, mas hoje pode, que é a teoria das cordas, é uma teoria quântica. E ela retrata muito bem isso, como é que funciona essa vibração. Veja que interessante, a gente falou aqui do começo da minha carreira, aquele sentimento meu de me tornar escritor após 4 fracassos, aquela voz interna era uma vibração, de que você deveria insistir. E ela sai pelo universo, até ela encontrar um lugar que ela possa ressoar. Ressoou lá no coração do senhor Alfredo Machado, o presidente da Record. Então, tudo que nós emitimos através de uma vibração. Os nossos pensamentos são vibracionais, a nossa voz é vibracional. Eu falo que a gente deve ter muito cuidado pelo que a gente vibra. Você acredita que, de fato, o poder do pensamento ele é transformador? Se eu penso algo, se eu começo a entrar numa vibração de energia negativa ou de medo ou de acreditar que eu não vou conseguir, isso realmente reflete no que vai acontecer comigo ou de forma positiva? Como vibração, sim. Pensamento positivo, ele é limitante. Eu posso... agora, vou fazer um pensamento positivo aqui, tá certo? Tá. A nossa entrevista vai passar em 212 países, acho que é o número de países hoje no planeta. Ter milhões de visualizações. E vão ser milhões de visualizações e tal. Não funciona. E qual seria a diferença do pensamento para a vibração? Eu vou vibrar em torno disso, eu vou imaginar as rádios pelo mundo, eu vou imaginar as bases de internet pelo mundo. É assim que funciona. Eu nunca imaginei ter livro meu fora do Brasil. Eu pensava. Quando você vibra, é mais do que um pensamento, é acreditar verdadeiramente naquilo acontecendo. Você consegue visualizar aquilo acontecendo. Eu tinha uma outra vibração, que era lançar livro na Itália. É um país que eu gosto. E aí um dia eu lancei um livro na Itália. Meu editor italiano, hoje, Maximiliano Pilotti, fez meu primeiro livro. E eu me lembro quando nós assinamos o contrato, ele falou assim para mim: Romão, como é que você quer ter leitor aqui? Qual é o primeiro leitor que você gostaria de ter na Itália? E eu brinquei com ele e falei: estou vibrando para que o Papa seja meu leitor aqui. É uma brincadeira, que não era tão brincadeira assim. 3 anos depois, eu recebo na minha casa uns adidos do Vaticano, como homenagem para mim, do Vaticano, informando que o Papa Francisco leu o meu livro, A Semente de Deus, e que na livraria do Vaticano o livro ficaria disponível. Ainda está, se você for lá, você adquire lá. É o único livro não religioso, olha só, né, que está na livraria do Vaticano. E que o Papa Francisco gostaria de ter um encontro comigo. Nossa, surreal. Eu falei para ele: olha, o Papa vai ter que esperar, porque a minha agenda está muito forte, né? O tempo não permitiu, né, que isso acontecesse. Mas olha que interessante. Não era um pensamento que eu tinha, era uma vibração. Para mim era uma certeza que isso ia acontecer. A vibração é você construir o momento. Quando eu penso em vibração, eu penso em ondas. É como se aquela energia chegasse lá. Você tem que construir. Mas a gente falou, o Thiago perguntou sobre vibração e movimento. Eu entendo que eu posso pensar, eu posso vibrar, mas se eu não agir, o movimento não é agir também para que isso aconteça. Não adianta eu ficar aqui dentro da minha casa sentada, vibrando algo e não me movimentando. Estou perguntando isso porque já ouvi uma frase que virou até uma letra de música de uma amiga minha, que é: toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. E eu acho que, às vezes, a gente nem sabe muito bem se eu estou dando passo. Às vezes eu imagino que o caminho seja esse, mas o importante é dar um passo, porque você vai chegar aonde tem que chegar. Na realidade, é você que sai do lugar.
Né? O mundo continua, ele continua estático. Né? Você que deu o passo, você que saiu do lugar. Nós precisamos aprender, nessa questão da vibração, a transformar o nosso esforço em resultado positivo. Isso é competência. Toda vibração tem que ser transformada em competência. Você tem que não só imaginar, você tem que não só construir isso nas suas vibrações, desejar e desenvolver competências para isso. Uhum. Então, o que falta hoje para muita gente aqui no Brasil é ele desenvolver a competência adequada. Então, a pessoa fala assim, eu quero ser cantor. Aí ele se inscreve num daqueles programas todos que tem aí. Mas não se preparou. Pega uma fila de 2 dias, dorme na rua, dorme na calçada, come sanduíche. Aí ele chega num momento lá na frente de diretores, de jurados, e não sabe cantar. Então, você tem que estar pronto para quando o universo te aparecer. Quando você for chamado. Trazendo um pouco só para a gente trazer um pouco pro... adoro esse papo, meio quase filosófico, mas quando a gente tem entrevistado muitas pessoas aqui, profissionais, e a gente fala muito dessa coisa da mão de obra, do técnico. Então, você fez faculdade de Direito e você, de repente, entende muito sobre Direito. Mas aí você vai trabalhar e você não tem o que a gente chama hoje em dia de soft skills. As preparações de desenvolvimento, de autoconhecimento. O que é mais importante hoje? O mais importante é você amar aquilo que você se predestinar a fazer. Porque quando a gente ama, a gente se entrega, a gente aprende, a gente ensaia, a gente se programa, a gente se organiza. Eu formei muitos palestrantes ao longo da minha carreira. Isso é uma coisa que eu faço meio off assim, né? Às vezes a pessoa fala, Romão, eu quero ser palestrante. Aí eu faço uma análise e falo, olha, eu vou te analisar, tá bom? Tá bom. Só tem uma coisa que eu não aceito nos alunos. Inclusive na minha sala de treinamento tem um cabide. No cabide tem uma placa. Pendura seu ego aqui e pega na saída. Muito bom. Porque pessoas com ego você não consegue fazer nada com elas. Nem elas conseguem fazer com elas mesmas. Todo mundo tem ego, né? Umas mais, outras menos. Nós temos 9 tipos de personalidades, né, no Enneagrama. Tem gente aqui no Brasil, apesar de ter 9, né, tem gente que é 15. Não foi estudado ainda. Né? O brasileiro tem um ego danado. Eu ia falar, carioca então? Eu sou carioca. Não, eu não acho que o carioca tem ego, não. Ele valoriza muito as coisas dele, é diferente. Né? Ele valoriza muito. Então nós precisamos primeiro vencer o maior inimigo. Tudo aquilo que a gente for fazer, vencer o seu maior inimigo, que é o seu ego. E o mais importante, que é uma coisa que eu faço e recomendo também que as pessoas façam, né? Andar à sombra das suas palavras. Eu acho que todo dia, quando você chega em casa, você precisa ver se você andou à sombra das suas palavras. Porque eu vejo muita gente aí completamente destoada do discurso na prática. Muita mesmo. Né? Então, esse é um cuidado que eu sempre tomei, vou tomar a minha vida toda. Romão, e se não funcionar? Volta, arruma, conserta no dia seguinte. Acordou, está vivo? Legal, então, conserta aí esse desvio aí que foi cometido. Ô, Romão, 2 perguntas em uma, e eu vou explicar o porquê das perguntas. Queria saber de você o que é sucesso e o que é realização. Para você, né? Para você, porque por mais que seja subjetivo, acho que nos dias que a gente vem vivendo, né, nos dias atuais, acho que sucesso, realização, é só se você atinge aquele número ideal de seguidores, se você ganha um salário XYZ para poder ostentar certas coisas, parece que está definido que qualquer coisa fora disso é rechaçada. Ou se você dentro de uma empresa chegou no cargo máximo. Parece que sucesso e realização é só quando você está lá no topo. Para você, o que é? Vamos lá. Sucesso e realização. Sucesso e realização é a convergência e o equilíbrio entre nossas 5 forças existenciais. Nós temos 5 forças existenciais que nos regem. Elas precisam estar em convergência, quer dizer, precisam estar interligadas. E precisam estar em equilíbrio. Quais são essas 5 forças existenciais? Não necessariamente nesta ordem, mas você pode colocar na ordem que lhe convier. Primeira força existencial, sua crença. Não a religião, a crença.
Segunda força existencial, a família. Terceira força existencial, o trabalho. Quarta força existencial, a saúde. Quinta força existencial, seus amigos. Imagine só. Eu tenho tudo que eu quis. Consegui. Aí eu faço uma consulta naquele dia, o dia da minha consulta médica. E o médico diz assim para mim: meu amigo, você tem 30 dias de vida. Nossa. Mas agora que eu consegui tudo o que eu queria, para conseguir tudo o que ele queria, ele abandonou a saúde. Ele perdeu o resto. Se você toma tempo da sua família para trabalhar, depois você vai ter que alugar tempo para ficar com a sua família. Se você perdeu tempo com a sua família para poder se dedicar aos negócios, você vai perder sua família. Essas 5 forças existenciais, se elas não estiverem equilibradas e em convergência, você vai falhar na sua existência. E não vai se sentir realizado, né? Nunca. Porque você vai quebrar em algum desses pontos. E quando a gente fala de sucesso, a gente geralmente pensa em sucesso profissional, mas sucesso não é apenas o sucesso profissional. E do que adianta você conquistar um alto cargo se você se sente sozinho, se você não tem uma família, se você não tem saúde? Né? Que sucesso é esse? Na realidade é conquista, né? É diferente. Então, você volta no tempo, né? Os grandes conquistadores espanhóis, por exemplo, conquistavam. Chegavam e já queimavam tudo, não sobrava nada, tá certo? Era mais ou menos assim, né? Os conquistadores chegavam, não era uma questão de conquistar para enaltecer, para fazer crescer, era para dominar e exterminar, domínio e extermínio, domínio e extermínio. E a gente não está muito diferente. Hoje nós somos uma sociedade um pouco mais evoluída em tecnologia, mas nós somos ainda um pouco medievais. A gente está usando IA, mas a gente é medieval. É verdade. Tá certo? A gente é meio medieval ainda. Olha quanta bobagem acontece. Você fala, meu Deus, nessa época ainda acontecer isso. Por exemplo, guerra. É inadmissível. Não faz sentido para mim. Por que as pessoas estão se matando por um pedaço de terra, por poder? Poder. Conquistar e aniquilar. Conquistar e aniquilar. Que é a tendência medieval que sempre existiu, e as pessoas não mudam em relação a isso. Agora, a única questão que eu acho importante a gente frisar aqui, isso que você falou de estar em convergência, saúde, família, a gente ter o tempo para dedicar a cada uma dessas áreas, a gente entende que, infelizmente, aí é uma questão Estado, não sei, tem gente que, infelizmente, trabalha não sei quantas horas por dia, não tem, ou você coloca comida dentro de casa, trabalha tantas horas para colocar a comida dentro de casa e cuidar, ou você fica com a família e não trabalha. E aí, será que isso realmente é possível para todo mundo? Será que isso é uma escolha? Não, equilíbrio, escolha. Vamos falar um pouquinho também. É o equilíbrio, é falta de equilíbrio. Se você está alugando o tempo da sua família para trabalhar, está em desequilíbrio. Ou você precisa mudar de emprego, tá certo? Ou você precisa conversar lá com quem está te empregando. Faltou o equilíbrio. O equilíbrio tem que existir. Você falou de escolha. Toda a nossa vida é baseada em 2 colunas, toda a nossa existência. A coluna dos valores e a coluna dos princípios. Tudo na sua vida é fruto das suas escolhas e decisões. Você tem que ter claramente para você o que é a coluna dos seus princípios e o que é a coluna dos seus valores. Coluna dos valores, você escreve lá, são as coisas pelas quais você daria a sua vida. A minha mãe, o meu pai, os meus filhos, coloca lá. Coluna dos princípios é como você vai defender os seus valores. Como é que você vai defender a sua família? Como é que você vai honrar o seu pai? Como é que você vai defender a sua empresa se ela é um dos seus valores? Então, eu coloquei minha esposa como um dos meus valores, mas você chega todo dia em casa, fora de horário, e ainda briga com ela, quando não bêbado. Né? Então, poxa, tá em desequilíbrio. A coluna dos valores tem que ser protegida pelos princípios. A gente é muito desequilibrado ainda nessa versão existencial. As pessoas levam a vida como ela vem todo dia. Se você não construir o seu futuro
Você vai viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. Ele vai te dar um. Se você não construir a sua conduta, o mundo vai te dar uma. Você vai seguir um monte de gente que está por aí. Você não vai ser diferente. Você não vai ser um expoente. E provavelmente não vai conseguir nem cumprir a sua, entre aspas, missão existencial. O Thiago, essa pergunta começou com o que é sucesso para você e realização? E eu trago aqui, assim, enfim, eu num grupo de profissionais que são locutores como eu e apresentadores, um dia a gente conversando, tá, e o que é sucesso? É quem ganha quanto, né? A gente estava falando isso, sucesso é eu ser reconhecida quanto? O que é sucesso? Talvez eu queira viver numa casa, sucesso para mim é viver numa casinha, não é o meu caso, tá, gente? Mas, enfim, no interior, ganhando menos, mas com qualidade de vida. E a gente tem essa tendência, o Thiago falou isso, porque há uma tendência, principalmente com as redes sociais, de ficar se comparando, e tudo parece que o que é sucesso e realização é tudo que é muito grandioso, né? Como o Thiago falou. E aí eu me lembro muito, e você falando agora, essa sua última resposta, eu me lembro do que a gente define de felicidade. Parece que a gente sempre tá, eu vou ter sucesso, eu vou ser feliz, eu vou me sentir realizado. Quando? Eu comprar um carro, eu tiver uma casa, eu tiver uma família assim assado, eu tiver nesse lugar. E aí o dia vai passando, você falou de futuro. O presente vai passando, eu não sou feliz no presente, não sou realizado no presente. E aí uma coisa minha, que eu já observei fazendo terapia, eu tô sempre olhando para aquele lugar que eu ainda não conquistei. Aliás, não só a Rafa, acho que todo mundo, né? E aí, toda hora eu tento fazer um esforço de olhar para trás e falar o que eu caminhei até aqui. Em algum momento, o lugar que eu tô hoje, eu não imaginava que eu quis, talvez eu tenha até achado distante. E é meio... É engraçado a gente falar isso, mas como é que a gente... É uma pegadinha, né? De que a felicidade ou o sucesso é algo que está lá e não aqui. Quase. Os meus filhos dizem para mim assim, pai, a gente te admira muito, não pelo que você conquistou, nem pelo que você ganhou, mas por aquilo que você não gastou, por aquilo que você não precisou. Você não precisou se submeter a alguma coisa. Gastar helicóptero, barco, nem tudo isso às vezes é necessário para o seu preenchimento. As pessoas hoje vivem da seguinte maneira: administram os seus sonhos, reclamam das suas frustrações e vão engavetando a sua vida. Depois elas ficam passeando pelas criptas, como você relatou. A cripta do aqui jaz minha faculdade, aqui jaz a minha universidade, aqui jaz o meu sonho de executivo, aqui jaz o meu sonho de influência, e ficam escravas do quando. Quando o governo mudar, quando você vê, o tempo é a nossa maior preciosidade. Quando a gente chegar diante de Deus, para mim, Deus só vai te fazer uma pergunta: o que você fez com o tempo que eu te dei? Porque não é a vida que Ele nos deu, é o tempo. Preciosíssimo. É o tempo. O que você fez com o seu tempo? Eu bebi, eu me diverti, mas essa sessão não entra aqui, né? O que você construiu? O que foi benéfico ao mundo, o seu tempo? Essa é a pergunta que as pessoas devem responder aqui, tá certo? Para quando chegar lá, já ter a resposta na ponta da língua. E as pessoas estão muito aleatórias hoje, então as pessoas se apegam muito a coisas aleatórias que não vão levar a lugar nenhum, são generalidades ambulantes. A baleia na minha opinião, é o maior mamífero que nós temos, né? Mas ela é a maior generalidade ambulante do planeta. Por quê? Porque apesar de ser o maior mamífero, a rainha do mar, um animal maravilhoso, ela corre atrás de sardinha, de cardume de sardinha. Embora ela tenha um senso de direção fantástico, atravessa o oceano, ela não tem senso de profundidade. Porque quando as sardinhas vão para a água rasa, para a beira da praia, a baleia vai atrás. É por isso que ela encalha. Ela não tem senso de profundidade. E é isso que está faltando para as pessoas hoje, senso de profundidade. Mas não tem senso de direção. Senso de direção é bom, mas você tem que ter senso de profundidade. Senão você vai encalhar lá na frente. Correndo atrás do quê? De um cardume de sardinha.
Você falou, vou voltar para uma pergunta aqui que eu não vou deixar passar, que seus filhos falam que admiram muito você por aquilo que você não precisou fazer ou não precisou comprar. Boa. E me lembrou de uma coisa nessa história de que muita gente se acha, o ego, o crachá. Você sabe quem eu sou? Aí eu pergunto para você, geralmente quando a gente pergunta para alguém, quem é o César Romão? Aí você vai dizer, eu sou formado em Direito, eu sou palestrante, escritor. Mas não. Quem é a Rafaela? Eu sou locutora, apresentadora, formada. Quem é o César Romão que não é... O profissional apenas. O profissional. Olha, eu sou pai, marido, uma pessoa comprometida com a existência, né? De todas as maneiras, acho que desde que eu nasci, sei lá. E alguém que quer realmente deixar um mundo melhor, de alguma maneira, pelo menos por onde eu passar. Uhum. Eu gostaria de tornar mais digno o espaço de vida que eu ocupo. Muito bem. Muito bem. E sempre há espaço para aprender também, acho, né, Romão? Porque você é autor, você dá palestras, né? Você adquire conhecimento e passa ele para outras pessoas. Mas eu queria te perguntar quais desafios ou ensinamentos que você aprendeu com seus mentorados, algo que te marcou, seja em cima do palco, seja numa editora, seja num e-mail, num retorno, né, de um ouvinte, de alguém que assistiu aos seus conhecimentos. Olha, tem muita coisa, mas eu vou contar um caso de uma criança, porque criança sempre sensibiliza mais a gente, né? E essa me sensibilizou muito. Eu escrevi um livro chamado Só o Amor Não Basta. Uhum. Sucesso, na Itália é um tremendo sucesso. Só pelo título que meu pai sempre fala. Não basta. Esse livro eu entrevistei umas 600 de casais aí durante uns anos, para saber por que as pessoas se separavam, por que queriam se separar, né? E aí eu descobri que as pessoas se separam e separam se amando. Olha que interessante. Eu vou me separar da minha mulher, mas eu amo ela, mas não dá para ficar junto, ou vice-versa, né? Então, por isso o título do livro. Então, para ficar junto, só o amor não basta. Precisam competências. Eu falo no livro das competências para manter um relacionamento. A primeira delas é a paciência. Ninguém tem mais, né? Acabou, né? É coisa rara. E aí um dia eu fiz uma palestra sobre o livro e eu estava lá autografando, uma fila, sempre, graças a Deus, sempre muita gente na fila lá, né? Sinal que as pessoas estão lendo. Falam que o brasileiro não lê. Não, o brasileiro lê muito, você não tem ideia. Mesmo? Não tem ideia o que é autografo de livro, o brasileiro lê muito. E aí veio um rapazinho, um menininho, devia ter uns 12 anos, com um livro na mão e falou, você arrumou um autógrafo para mim? Eu falei, claro. Você já leu ou vai ler? Ele falou, eu vou ler. Aí eu estava assinando para ele. Aí ele falou assim para mim, você sabe por que eu estou aqui hoje, pedindo o seu autógrafo nesse livro? Eu falei, conta para mim. Porque eu não gosto de falar não sei. Então eu falo, conta para mim. Aí ele falou, sabe, meu pai e minha mãe iam se separar. Já estava tudo certo, a separação. E eu tenho uma irmã, ela está ali. E aí a gente ficava conversando, o que seria da gente? A gente ia viver com o pai separado. Aí um dia a minha mãe chegou em casa com 2 livros desses. Deu um para o meu pai, falou para ele ler, ela ia ler, e depois de ler o livro, é que eles iam discutir como é que ia fazer, como é que ia ser feita a separação. E, puxa, e eles leram, senhor, e não se separaram. Uau! Então é por isso que eu estou aqui hoje, porque o senhor permitiu eu e minha irmã continuarmos com os nossos pais. Aí os pais vieram, né? Esse livro, você não sabe e tal. Então, eu acho que essas coisas são uma força também para você continuar, né? Você está movimentando vidas. Uma vida impactada já... Imagina, pô, sabe, uma época dessa, já está tão difícil, né? Olha o meu horror. O cara separa as crianças. Não é fácil filho de pais separados hoje. Eu fui... Estruturar a família talvez seja uma grande missão, sabe? A estruturação da família hoje. A família, embora uma alavanca apodrecida no mundo, ainda sustenta a humanidade. Tudo vem da família, né? A família é o nosso elo. E casos como esse, eu tenho uma dezena deles aí.
Tem alguma pergunta que é muito recorrente em palestras que você faz? Tem uma série, às vezes eu até aposto. Que se vão perguntar ou não. Estou lá com o mediador, eu faço uma listinha, ó, a primeira vai ser essa, a segunda essa, e aposto com ele, né? E como é que é? Eu ganho sempre. A primeira delas é assim, como é que eu faço para ter sucesso? E tem uma... A segunda é assim, eu quero ser palestrante, como é que eu faço? Né? Nós temos aqui no Brasil uma coisa que o brasileiro não aprendeu ainda. Tem um manual de instrução para fazer sucesso? Tem. A gente precisa fazer a pergunta certa. A gente não sabe perguntar. A gente precisa aprender a perguntar. A pergunta certa pode te dar aquilo que você precisa. E essas não são as perguntas certas. Por exemplo, ele podia dizer assim, como faço para aprender com você a ter sucesso? Onde eu me matriculo? O que eu leio? Né? Então, essa é a pergunta certa. Eu daria a resposta. Como eu faço para ser palestrante? É a pergunta errada. Você tem que ter sempre uma maneira certa de realizar a pergunta. Eu vou te contar um caso que eu assisti. Eu estava assistindo uma palestra do Jack Welch. Jack Welch foi o primeiro executivo do planeta, né? E quando ele assumiu, ele foi chamado de Jack Neutron, que é o nêutron, um desenho, né? Porque o nêutron, se você jogar uma bomba de nêutron em algum lugar, ela mata todas as pessoas e não tira um livro do lugar. Né? E ele fez aquela grande demissão na General Motors, né? Sim. Foi muita gente demitida, né? Então, por isso que ele ficou conhecido como bomba de nêutron. E aí, estava uma guerra, tinha um microfone na frente dele, as pessoas eram sorteadas, pagaram uma fortuna para estar ali, e tinham que fazer uma pergunta para ele. Aí sortearam o rapaz subiu, né? E eu falei, pô, que cara de sorte, hein? De frente com o Jack Welch, né? Se me chamasse, eu ia pensando na pergunta até chegar lá, né? Aí ele chega para o Jack Welch e fala assim, o senhor se incomoda que eles chamam de Jack Neutron? Eu falei, não acredito. Não acredito que ele gastou o tempo. Aí o Jack Welch disse assim para ele, disse para o mediador, né? Next, próximo. E foram lá e tiraram o menino de lá. Entendeu? Nós temos que aprender a perguntar no momento certo. Estar preparados também para esse momento, né? A oportunidade que o cara tinha e o que fez. Quando você chegar na frente de Deus, você vai ficar explicando tudo para ele? Qual é a primeira pergunta que você vai fazer para ele? Vamos fazer um teste aqui agora entre nós aqui e os seus telespectadores. Está na frente de Deus, qual a primeira pergunta que você faria para ele? Meu Deus do céu, começa você, Thiago. Onde foi que eu errei? Errei não, né? Se eu tô vendo Deus, eu acertei. Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Tá cheio de gente na porta lá que não entrou. Tá, na porta ainda. E você, Rafa? Nossa, que loucura! Eu fiquei até impressionado. Eu te decepcionei? Quase lá. Juntando as duas perguntas, as duas respostas, né? Daria mais ou menos assim. Você pode me perdoar? Pronto. A pergunta certa a fazer para Deus. Que a gente fez bobagem? Com certeza absoluta. Né? A gente chegou na porta, mas entrar é outra história. Tem gente que tem que pular o muro. Então, a gente não sabe muito perguntar. Se você diz assim para a mulher, às vezes, o marido fala, meu amor, eu te amo. O que a mulher responde? Eu também. Não. Não? Prova. Não é assim? Prova. Então, só dizer eu te amo, talvez, nem você me ama, né? Não é a pergunta certa. Qual é a pergunta certa? A gente tem que aprender. Vamos passar nossa vida juntos, né? E daí para mais. Você tem que construir com a pergunta. Então, o brasileiro ele é muito ruim de pergunta, quando se diz respeito às oportunidades que ele tem. Muito bem. Romão, o papo tá rendendo, ainda tem um tempinho pela frente. A gente está falando para muitos estudantes, profissionais, né, pessoas que querem melhorar ainda mais a sua posição no mercado de trabalho e aprendendo bastante, como você aqui, César. E muitos ouvintes ainda estão no início de carreira, né? Na sua visão, e ainda voltando um pouquinho para aquele lance da meta e do foco. Falar um pouquinho disso, né?
Como que você enxerga a meta e o foco hoje em dia nos profissionais? Cometem muitos erros, muitos acertos? Qual que é o caminho? Eu sempre tenho que saber qual é a minha meta. Eu não posso ter algum momento da minha vida, não sei onde eu quero chegar, não sei qual é a meta. São duas coisas diferentes. Por exemplo, a palavra foco vem do grego focus, significa pira, quer dizer, é onde os gregos deixavam o fogo que não apagava. Então, aquilo ali era foco, né? Focus, a pira, a chama que não se apaga. Então, uma pessoa que tem foco, a chama dela não se apaga. Boa. Naquilo que ela está fazendo. Como é que a gente faz com os TDAHs? E se nós formos as pessoas piores do que eles? E se eles eram os melhores e estão aqui ainda para nos ensinar? E a gente ficou pior? Essa é uma questão que dá uma bela discussão, tá certo? Por que não eles não são ou não foram os melhores? E a gente que andou para trás, né? A gente que perdeu a evolução. Em relação à meta, pouca gente sabe o que eu vou dizer para vocês agora. Quando você se posiciona numa meta, estabelece uma meta, o seu cérebro automaticamente passa a ser de 10% a 25% mais ágil, mais criativo. E quando você fala de meta, o que eu já estudei sobre isso são metas claras, né? Bem definidas. Bem definidas. Quer dizer, eu quero ser uma radialista e um dia trabalhar no podcast da Faculdade de FENACE. Precisa ser claro, porque o cérebro é burro. Por exemplo, a palavra não... Ele não processa, não né? processa. E outras. O cérebro, ele está ali para te servir. Você falar para uma criança, não coloca comida no chão. Ela vai colocar a comida vai colocar o dedo na tomada e por aí vai. A gente tem que aprender a caminhar pelo processo de construção daquilo que a gente quer. E tem que ser claro. Você não pode dizer, não, mais ou menos, eu acho que eu quero, eu acho que... Você tem que ser muito claro. Eu sempre fui claro nas coisas que eu gostaria. Até mesmo da mulher com a qual eu me casei. Eu sabia exatamente, incrível, eu me casei exatamente com a mulher. Quando a gente não sabe, porque tem esse processo, até quem está saindo da escola, indo para a faculdade, ou que está numa faculdade e não está gostando, como descobrir aquilo que eu realmente... Você teve, não sei se é um privilégio, né? Mas algumas pessoas têm muita clareza e certeza do que quer. E quando eu não sei o que eu quero? O que eu tenho que fazer para descobrir? Você está longe de você. Eu chamo isso de pessoas solitárias. A pessoa separou a alma do corpo. Do corpo. Sabe? A solidão é quando você se abandona. Tem muita gente se abandonando hoje, inclusive cometendo suicídio, né? Nesse estágio de solidão. Nós precisamos estar muito bem com a nossa mente, com o nosso espírito, com a nossa crença, e não nos deixar influenciarmos. Porque aparece uma pessoa que fala assim, olha, essa pessoa está vendendo caneca na internet e ficou milionária. A pessoa larga tudo que ela está fazendo e vai vender caneca. É isso aí. Sempre foi muito isso. Uma revista de negócio colocava lá na capa que um engenheiro montou uma churrascaria, todo engenheiro pedia demissão e ia montar a churrascaria. Nós não somos bons em tudo. Nós somos médios... na maioria das coisas. Em 3 coisas, bons em 2 e somos muito bons em uma. A gente precisa descobrir aquilo que a gente é muito bom. Aquilo que você faz por amor, que você não precisaria ganhar dinheiro para fazer. Olha que interessante. Eu nunca pensei em ganhar dinheiro com um livro. Eu só queria escrever. Sonho grandioso. É o ator, geralmente é o ator, é o músico. Quem trabalha com arte, claro que a gente quer viver da arte, mas são pessoas que realmente são apaixonadas por aquilo e se tivessem que pagar para continuar fazendo aquilo, fariam. Só que o universo os recompensa. Então, quando o universo vê alguém apaixonado pela sua profissão, né, o universo acaba recompensando por outros caminhos, por outros meios que só o universo entende. Assim, você falou do foco. A gente poderia pensar, você fez 22 graduações, eu poderia achar, mas ele não... Que foco é esse? O que é foco, então? Porque
na verdade, você ter feito 22 graduações e tal, onde está, isso tudo se complementou. Mas não poderia ter um pai e uma mãe que diga, menino, você está sem foco. Como assim você está fazendo direito e está fazendo nutrição e está fazendo... O meu foco é manter o meu cognitivo funcionando. Então, tá a explicação. Aí faz sentido. Eu mantenho o meu cognitivo funcionando. E adoro isso. Esse é o meu foco. Não que eu seja... eu tenho uma formação em psicanálise, mas eu não atendo, eu não sou psicanalista. Mas isso ajudou como? Mas me ajuda no palco. Me ajuda na relação com as pessoas. Me ajuda a olhar para as pessoas e ler as pessoas. Quando uma pessoa levanta na plateia, eu já sei o que vem, né? Então, mas o meu foco é desenvolver o meu cognitivo. Eu não posso deixar que ele pare. Muito bem. Tia? Muito bem. Já estamos chegando na reta final. Infelizmente, César Romão, um aprendizado aqui pra gente. Estraguei seu podcast. Por quê? Pelo contrário, abrilhantou para quem está ouvindo, acompanhando, assistindo. Mas antes da gente ir embora, né, Rafa, a gente sempre faz aquelas perguntas. E você, como autor de 25 livros, deve ter alguma frase em específica para passar pra gente, que é a marca registrada aqui de todos os convidados que passam pelo Finamente. Uma ideia, uma frase... Uma orientação, uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Eu acho que principalmente para esse estudante, sabe? Que às vezes está muito perdido. Mas que é alguma coisa muito particular sua que né, seria o carimbo do César Romão aqui no podcast. Olha, quem cuida de você não dorme. Nunca, jamais desista do seu sonho. Se você desistir do seu sonho, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir no seu sonho, esta força de hoje será a força do seu futuro. Vão dizer que você é louco. E é verdade. Todo sonhador é um louco, todo sonho é uma loucura. Mas quando o sonho se realiza, se transforma em sabedoria. E o sonhador se transforma num sábio. Boa sorte para você. Uau. A Rafaela chorando. Uau, hein? Não poderíamos terminar de forma melhor. E relembrando, né, Rafa, para quem tá assistindo a gente, esse daqui é o 25º filho. É isso, César? 25º filho. Você tem o seu preferido? Bíblicos. Eu amo todos. Não dá para escolher filho, né? É difícil. Difícil escolher o filho preferido. É difícil. Então o pessoal encontra aqui ensinamentos bíblicos para o sucesso nas maiores livrarias. Nas que sobraram, Nas né? que sobraram, é isso aí. Nós tivemos 2.500 lojas fechadas, né? É verdade, né? Tudo online agora. César, redes sociais, como é que as pessoas... É fácil. Eu tenho um filho que é publicitário, então tá fácil. Ele cuida... Você digita César Romão, aparece tudo. Tudo aí, facilmente. Instagram, todas as redes. Facebook. Pode contratar para palestra, comprar livro. Pode, estou lá à disposição. Eu leio tudo, respondo tudo. É verdade? Você mesmo? Ainda. Né? Faço questão. As pessoas às vezes falam, não acredito que é você que está respondendo, né? Mas eu respondo porque eu tenho muito respeito pelo meu público. Aliás, devo muito a ele, né? Durante toda a minha carreira. Muito obrigada. Tia, obrigada. Obrigado, mais uma Rafa. vez. César, muito obrigada. Prazer. Foi um prazer. Prazer. É viu? sempre uma inspiração, né? Com certeza. Muito boa. Espero que você que ouviu, que está vendo, que está ouvindo o nosso podcast, nosso videocast, também tenha se inspirado. Então, até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente. Rafaela chorando. Obrigado, César. Beijo para vocês aí. Eu quero esse livro.